Meu nome é Luiz Marques, eu sou membro da preceptoria do IoT, do HC da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e nós vamos apresentar agora uma aula de capsulite adesiva do ombro. Os objetivos dessa aula são diagnosticar a afecção no ombro, saber identificar em que fase que o paciente se encontra e tratar adequadamente esse paciente. A capsulite, ou ombro congelado, ombro rígido, capsulite retrátil, são termos utilizados para designar a mesma doença, caracterizado por dor e uma rigidez da articulação glenomeral. Essa rigidez pode acontecer tanto aos movimentos ativos ou passivos. Portanto, é importante a diferenciação com a artrose da mesma articulação. Quais são os critérios diagnósticos? Ombro congelado idiopático vem de uma mobilidade restrita sem um grande trauma ou cirurgia, uma rigidez global sem perda de força, estabilidade ou frouxidão e com radiografias que mostram diminuição do espaço articular normal. Quais são os fatores predisponentes dessa doença? A idade, por volta de 40 a 60 anos, lesões, trauma mínimo, repetitivo, ou uma fratura mesmo, com ruptura do manguito, cirurgias, um trauma cirúrgico ao redor, uma imobilidade levada pelo desuso ou inatividade, a diabetes, sendo uma doença sistêmica que pode de 10 a 20% acometer a articulação, a doença cervical degenerativa, principalmente nos níveis C5, C6 e C6, C7, doenças outras viscerais, como pulmonares, cardíacas, da tireoide, neurológicas ou até um tumor, e alterações da personalidade, como depressão. A epidemiologia e história natural dessa doença acomete mais o sexo feminino, na faixa de 2:1, a faixa etária de 40 a 60 anos, porém sem preferência de lado. A dor começa insidiosa, fica intensa rapidamente e o primeiro sinal da doença é a perda da rotação interna. A etiopatogenia, descrita por Nevasier, é uma fibrose que provoca retração da capsular, portanto de origem inflamatória. Já Lundberg acredita que a lesão capsular é de origem fibromatosa, como a doença de Dupuytren. Aí você pode ver na figura a artroscopia de ombro com a membrana sinovial hiperemiada e a cápsula fibrosada. Na segunda figura, a membrana sinovial envolvendo o tendão do subescapular. A patogênese, origem do estímulo musculoesquelética, vascular, neurológica ou visceral, a dor no ombro, o menor retorno venoso do local, a congestão e o edema, um processo inflamatório importante, a fibrose dessa cápsula articular e a retração cápsulo-ligamentar que diminui o espaço articular. Aí vocês veem lâminas da instalação da fase de enrijecimento com a cápsula articular fibrótica, membrana sinovial com hiperplasia e a fase de enrijecimento com estabelecida fibrose hielinizada da cápsula articular. Zuckerman classificava entre primária ou idiopática e secundária as capsulites adesivas. Primária ou idiopática seriam aquelas sem causa aparente ou sem associação com outras doenças, e secundárias, quando é possível identificar outra doença. A secundária ainda é discriminada em intrínseca, extrínseca e sistêmica. A secundária pode ser intrínseca, quando desencadeada por uma lesão do próprio ombro, extrínseca, se associada às estruturas distantes do ombro, e sistêmica, se associada a doenças como diabetes, doenças da tireoide. Os estágios artroscópicos da doença são o estágio 1, pré-adesivo, onde há uma reação inflamatória sinovial. Estágio 2, onde há uma sinovite adesiva aguda, onde tem sinovite proliferativa, o colabamento do recesso e aderência da cápsula ao húmero.
Estágio 3 já há uma maturação dessa aderência, uma regressão da sinovite, diminuição importante do recesso axilar. Já o estágio 4 trata-se de um estágio crônico, onde as aderências estão maduras e retraídas, diminuindo importantemente a amplitude de movimento. O diagnóstico diferencial, cabe dizer que há doenças intrínsecas como bursites subacromiais, lesões do manguito rotador, tendinites calcárias, tenossinovites da cabeça longa do bíceps, e extrínsecas, como doenças neurológicas, cardiovasculares, musculares, infecciosas, comportamentais ou até medicamentosas. Aí você vê na imagem a possibilidade da infiltração, o bloqueio anestésico do nervo supraescapular. Aí, as opções terapêuticas de fisioterapia para a amplitude de movimento com o ombro em flexão, extensão, abdução e assim por diante, para o paciente com capsulite adesiva e diminuição dessa amplitude de movimento. O quadro clínico, com a dor insidiosa e a diminuição importante inicialmente da rotação interna, que é o primeiro movimento a bloquear e o último a se restabelecer, tem que ser diagnosticado diferencialmente com a artrose, como eu disse anteriormente, onde há uma diminuição da rotação externa já desde o início da doença. O quadro clínico, passando pela primeira fase, que é a aguda ou a hiperálgica, com uma dor crescente e muito intensa, descrito como uma das dores mais importantes do organismo, é acompanhado de fenômenos vasculares. A duração é de 3 a 6 meses e diferencia-se com tendinite calcária ou lesões do manguito. O tratamento para essa fase incorre em muitas intervenções do médico: analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais, corticoide de depósito intramuscular, calcitonina, que pode ser intramuscular, ou spray nasal de 2 a 3 meses, principalmente em diabéticos em que não se usa o corticoide, tricíclicos, como a amitriptilina, bloqueio do nervo subescapular, como já citado anteriormente, e a fisioterapia, que tem a grande intenção de manter a amplitude de movimento e não ganhar mais, porque o paciente vai ter muita dor nessa fase. A segunda fase é a de enrijecimento ou congelamento. A dor diminui, mas persiste na fase noturna. A fase de enrijecimento cursa com limitação da elevação do ombro, como visto na figura, limitação da rotação interna, limitação da rotação externa. A terceira fase, que é a de descongelamento, tem uma fibrose capsular residual. A dor já diminui importantemente, só que a amplitude de movimento está muito restrita. No raio-x, realizado apenas para diferenciar outras alterações, como a artrose da acromioclavicular, uma tendinite calcária ou outras. A ultrassonografia pode mostrar o espessamento da cápsula articular e fazer o diagnóstico. A artrografia é invasivo e potencialmente doloroso, e é discutível a importância dela no diagnóstico, mas ela mostra uma redução do volume articular, que é um dos diagnósticos da doença. Aí você vê na imagem à esquerda a pneumoartrografia normal com ressexo axilar amplo e a artrografia à direita com a diminuição da cápsula articular e o desaparecimento desse mesmo recesso. A ressonância faz diferencial com outras artropatias. Mostra a diminuição do volume do recesso axilar e o espessamento da cápsula. Portanto, um bom exame para diagnóstico. A fase de enrijecimento ou descongelamento pode ser tratada clinicamente com uma série de As, como eu costumo falar: analgésico, anti-inflamatório, amitriptilina, o amparo psicológico ao paciente que vai ter uma restrição importante no seu dia a dia, o aumento volumétrico, que se faz da cápsula com uma distensão hidráulica, com injeção até mesmo de soro e anestésico dentro da articulação, e uma manutenção da amplitude de movimento do ombro. O tratamento cirúrgico baseia-se em ligamentotomias, capsulotomias ou realização de uma descompressão dessa cápsula por via aberta. A via artroscópica é menos invasiva e evita a formação de novas aderências.
Aí na figura da esquerda, vocês podem visualizar uma aderência intracapsular. Ainda assim, como tratamento cirúrgico, o desibridamento do tecido sinovial é algo importante de ser realizado se não houver melhora espontânea da doença. E é importante lembrar que é necessário a abertura do espaço rotador para permitir uma maior rotação externa. E uma capsulotomia anteroinferior para abrir mais o volume da cápsula articular. A bibliografia utilizada nessa aula, como sempre, a Clínica Ortopédica, primeira edição, capítulo 112, o Campbell, com o capítulo de Shoulder and Elbow Injuries, e o Jornal da AOS. Fica aqui meu contato para maiores dúvidas e, precisando, é só contactar. Obrigado.